Olá, personas! Sejam bem-vindos! Esta é a série Múltiplos e Divisores. Vamos então à aula 3, Critérios de divisibilidade por 2, 3, 6 e 9. Começando por ser divisível por 2, divisibilidade por 2. Quando eu quero saber se um número é divisível ou não por 2. Lembrando que na aula 1 nós vimos que para ser divisível, ao efetuar a divisão, tem que sobrar resto zero. Agora nós vamos ver um processo mais prático. Caso eu não queira fazer a divisão, eu tenho outro processo para verificar se o número é divisível ou não, mais prático. Se eu quero saber apenas se é divisível ou não, tá? Então, olha só as regrinhas que temos aqui. Por exemplo, lógico que essas regrinhas não vêm do nada. Todas são feitas através da observação dos padrões. Então vamos fazer aqui a tabuada do 2. Quais são os múltiplos de 2? Tabuada do 2, vou colocar só a resposta, tá? 2 vezes 1, não vou começar com 0, tá? Porque a gente está falando de divisão, e divisão aí por 0 não existe. 2 vezes 1, 2. 4. 2 vezes 2. 2 vezes 3, 6. Depois vem o 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. E continua para o infinito. Vejam que a tabuada do 2 é o contar de 2 em 2. Eu vou acumulando 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Todas as vezes que eu somo o mesmo número, eu posso simplificar essa adição de parcelas iguais pela multiplicação. Por exemplo, o 16 é o 2 8 vezes, então 2 vezes 8. Tá legal? Então, olha o padrão que está acontecendo aqui. Ó. Vamos nos atentar aos algarismos das unidades, onde o número termina. Então aqui, como só tem um algarismo, termina em 2, 4, 6, 8. Aqui termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ó. 0, 2, 4. Você percebe que o próximo seria 26, 28, 30, 32? Então, ó, 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Então, percebe o padrão de repetição? Quais são os algarismos que se repetem? 0, 2, 4, 6 e 8. E aqui também é uma definição para os números pares. O que é um número par? Todo número natural que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, para saber se um número é divisível por 2, basta verificar se ele é par, ou seja, se termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, o 20 é divisível por 2? É, porque termina em 0. O 14 é divisível por 2? É, porque termina em 4, é um número par. Agora, o 17 é um número divisível por 2? Não é, porque o 7 é um número ímpar. Então, não é divisível por 2. Conclusão, então, o número será divisível por 2 se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, quando for par. Vamos ver agora divisibilidade por 3. Quando um número é divisível por 3? Vamos fazer aqui o resultado da tabuada do 3. Tabuada de multiplicação, porque existem outras tabuadas também, tá? Tabuada de soma, tabuada de potenciação e assim vai. 0, 3, vou colocar com duas casas para manter o padrão, tá? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Continuar aqui, ó, 33, 36, 39, 42. Você já observou algum padrão aqui, ó? Vamos nos atentar aos algarismos da unidade. Então, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0. Até agora não houve uma repetição aqui, ó. 0. Aí, depois do 0, ó, 3, ó, de novo, ó, 6, 9, 2. Percebe que o próximo é 5? E mantém na mesma dezena? Então, aqui também vai manter na mesma dezena e vai para o 5. O próximo é 8, manteve-se na mesma dezena
Então, 48. Próximo é 1, só que mudou a dezena. Então, aqui vai mudar a dezena e 1. Tá vendo que dá certinho também? Então, 54 mais 3, 57, mais 3, 60. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos somar os algarismos. Somando os algarismos como se fossem números separados. 0 mais 3, 3. 0 mais 6, 0 mais 9, 9. 0, 1 mais 2, 3. 1 mais 5, 6. 1 mais 8, 9. 2 mais 1, 3. 2 mais 4, 6. 2 mais 7, 9. 3 mais 0, 3. Então você pode observar que está acontecendo um padrão aqui também. Ó. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Continuando. Ó. 3 mais 3, 6. 3 mais 6, 9. 3 mais 9, 12. 4 mais 2, 6. Ó. Veja que apareceu 12. Ó. Quebrou o padrão aqui. Formou-se outro padrão. 4 mais 5, 9. 4 mais 8, 12. Ó, o 12 de novo. Ó. Então, 6, 9, 12. 6, 9, 12. 6, 5 mais 4, 9, 5 mais 7, 12, e assim por diante. Se parou de aparecer esse padrão 3, 6, 9, depois foi para o 12, significa que mais para frente vai aparecer o 15, vai aparecer o 18, o 21, ou seja, todos os números aqui na própria tabuada do 3. Você pode observar que a soma, que é o resultado de uma adição, são números que estão também na tabuada do 3. E veja que o 12, até o próprio 12, o resultado da adição, ó, se eu continuar a somar, até esgotar com um só algarismo na resposta, 1 mais 2, 3. Se aparecer o 15, 1 mais 5, 6. Se aparecer, digamos, o 27 lá na frente, 2 mais 7, 9. Então, conclusão aqui, ó. Como nós podemos saber se o número está na tabuada do 3 ou não? O número será divisível por 3, ou seja, ele estará na tabuada do 3, quando a soma dos seus algarismos for o número também divisível por 3. Vamos verificar aqui se os números 62.418 e o número 558.983 são divisíveis por 3. Eu poderia fazer isso, verificar, usando a divisão. Tá? Mas poderia demorar. Eu tenho o processo mais prático, que eu uso a adição dos algarismos, como nós acabamos de ver. Se a soma, o resultado dessa adição, for o número que está na tabuada do 3, então o número será divisível por 3. Vamos verificar então. 62.418. Somando os algarismos, veja que eu não estou colocando sinal de igual, apenas uma setinha. 6 mais 2 mais 4, mais 1, mais 8. Posso somar assim, ó. 6 com mais 8, 2 com mais 8, 10. 6 com mais 4, 10. Está faltando 1, então 10 com mais 10, 20 com mais 1, 21. Se eu continuar a somar, 2 mais 1, 3. Quer dizer que o 21 tem na tabuada do 3. O 21 é divisível por 3, então o número 62.418 também é divisível por 3. Então, sim, ele é divisível. Vamos verificar o número 558.983. Então, 5 com mais 5, com mais 8, com mais 9, com mais 8, com mais 3. Aqui eu posso fazer 5 mais 5 aqui, 10. Não tem nenhum outro que poderia chegar em 10, mas tudo bem. Ó. Posso fazer em partes. 8 com mais 9 dá 17. E o 17 com 3, 20, tá vendo? Então, ó, 10. 17, 27 com mais 3. 30 com mais 8, 38. E se eu continuar a somar, 3 mais 8 dá 11. E se eu continuar a somar, 1 mais 1 dá 2. Tá vendo? De qualquer forma, não tenho 38 na tabuada do 3, não tenho 11, não tenho 2. Então quer dizer que este número
558.983 não é divisível por 3. Então nós vimos divisibilidade por 2, o número tem que ser par. Divisibilidade por 3, somando os algarismos, o número tem que estar também na tabuada do 3, esta soma. Vamos ver divisibilidade por 6. Ó. Veja que o 6 ele pode ser composto assim. Se eu quebrar o 6 em fatores, em outros números que se multiplicam para dar 6, eu posso verificar que é 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. O que isso quer dizer? Que um número que está na tabuada do 6 também estará na tabuada do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Olha só, vamos fazer aqui a tabuada do 2 rapidinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Tabuada do 3, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim por diante. A tabuada do 6, ó, 6, 12, 18, 24, 30. O que nós podemos entender aqui? Ó? Toda tabuada par, o resultado será sempre o número par. Então, a tabuada do 6 vai de 6 em 6, sempre em números pares, tá vendo? E números pares fazem parte da tabuada do 2. Observe também os números da tabuada do 6, se eu somar os algarismos, ó, 1 mais 2, 3. O 12 tem na tabuada do 3. 18 também, 24 também, 30 também. Então, qualquer número que está na tabuada do 6 estará na tabuada do 3 também. E já vimos que também estará na tabuada do 2. Conclusão, o número para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Vamos verificar aqui estes números. 26.478. Ele está na tabuada do 6? Primeiro, tabuada do 2, ele é múltiplo de 2? Ele é múltiplo de 2? Sim, porque ele é par, termina em 8. Agora eu vou verificar se ele é múltiplo de 3. Será que ele é múltiplo de 3? Eu vou somar os algarismos, 2 mais 6, com mais 4, com mais 7, com mais 8. 6 com mais 4, 10. 8 com mais 2, 10. Então, 10, 20. Com 7, 27. 27 tem na tabuada do 3. Esse número, então, tem na tabuada do 3 também. Já vimos que tem na tabuada do 2. Então, com certeza, ele é múltiplo de 6 também. O número 554... 109. Eu não preciso nem continuar aqui, ó. Ele é ímpar. Então não tem na tabuada do 2. Com certeza não tem na tabuada do 6. Então não é divisível por 6. E o número 25772. Ele é divisível por 2? Sim, porque ele é par. Agora eu vou verificar se é divisível por 3. Somando os algarismos, 2 com mais 5, com mais 7, com mais 7, com mais 2. 2 com mais 5, 7. Tem um 7 3 vezes, 21. 21 com mais 2, 23. Então, este número não é divisível por 3. Se não é divisível por 3, ele com certeza não é divisível por 6. Então, quais são os números aqui que são divisíveis por 6? Esse nós vimos. Sim, ele é divisível por 6. Este aqui não, porque só olhando aqui ele é ímpar. E 25772 também não. Ele é por 2, mas não é por 3. E para ser divisível por 6 tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Vamos ver aqui. Divisibilidade por 9, lembrando que quando fizemos, deixa eu pegar aqui de novo, quando fizemos a tabuada do 3, ó, observe a tabuada do 3, ó, eu vou destacar aqui o 9, vou destacar o 18
ou 27. Quer dizer que então que de 3 em 3 coincide com a tabuada do 9? Verificou isso? Ó? Então, ó, de 3 em 3, tabuada do 9. Estou avançando 3 aí. Ó. Tá certo? Então, para verificar se o número é divisível por 3, eu somei os algarismos, e qualquer número da tabuada do 9 estará na tabuada do 3, então é a mesma conclusão para a tabuada do 9. Eu somo os algarismos. Se a soma desses algarismos for um número divisível por 9, então esse número também será divisível por 9. Tá legal? Então até a próxima aula. Forte abraço virtual.